Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui toda semana, às segundas-feiras, às 21 horas, ao vivo pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17. Também depois o vídeo é postado no nosso canal do YouTube, também Ângela Esteve 17. Se você não é inscrito, aproveite para se inscrever. No YouTube a gente tem uma playlist de todos os evangelhos. Aqui no feed dessa página também tem os evangelhos. E sempre é uma reflexão que nós trazemos aqui, à luz dos ensinamentos de Jesus, sobre a vida, sobre o nosso comportamento, sobre os nossos desafios diários. E sempre são temas que são trazidos pela espiritualidade, algumas vezes sugeridos, e que a gente aqui procura, entender numa maior profundidade o significado, desses ensinamentos. Porque o Evangelho, como a gente sempre diz, ele é rico no que se refere à nossa conduta, E a gente sabe que nos aplicando em viver as lições que estão no Evangelho, nós vamos fazendo com que o nosso progresso espiritual aconteça de uma forma mais harmoniosa e mais rápida também, Porque Jesus, como o grande médico de almas, sabia e sabe muito bem como é que é o funcionamento do ser humano, E nós temos nele, além dos ensinamentos do Evangelho, nós temos a vivência, o exemplo dele nas nossas vidas. Então, vamos iniciar o nosso Evangelho agradecendo a Deus nosso Pai, agradecendo ao nosso Mestre Jesus e pedindo a Ele que esteja mais uma vez no meio de nós. Que assim seja. E hoje eu trouxe um assunto que eu sei que muita gente gosta, mas ao mesmo tempo tem muita dúvida, Nós vamos falar hoje sobre o poder da fé, Uma palavra tão pequenininha e que muitas vezes a gente nem entende o que é que significa realmente ter fé, Porque todo mundo fala que a gente precisa ter fé, mas na hora que a pessoa está sofrendo, na hora que ela está passando pelas grandes provações, é muito difícil realmente ela trazer esse ensinamento para dentro dela se ela não tiver um cabedal de informações, se ela não tiver um entendimento perfeito do que é que significa, o que é a fé. Então, nós vamos trazendo aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, versículos de 14 a 19, a passagem em que Jesus fala sobre a fé. E depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão de meu filho que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas na água. E tendo apresentado a teus discípulos, eles não o puderam curar. E respondendo Jesus disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou e saiu dele o demônio, e desde aquela hora ficou o moço curado. Então lhe disseram: por que não pudemos nós lançá-lo fora? Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé. Porque na verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Claro que as parábolas de Jesus, elas trazem frases, trazem algumas coisas fortes e que a gente não deve levar tudo ao pé da letra, na interpretação que nós temos de hoje, Nós temos que analisar as palavras e o contexto e a época em que elas foram ditas, para que a gente entenda o fundo, o significado que elas trazem. Neste caso aqui, foi um caso de que havia
um rapaz que estava perturbado por causa de um espírito obsessor. E é claro que o pai, quando se colocou diante dos discípulos, não sentiu que esse também os pudesse, que eles pudessem curar, porque eles mesmos tiveram dúvidas a respeito disso. E nós vamos falar a questão da dúvida, né? A dúvida é justamente a barreira, é a resistência da fé. Então Jesus, quando ele abençoou o rapaz e o demônio, ou seja, o espírito obsessor se afastou, ele ficou bem. E aí Jesus responde aos discípulos que perguntam por que é que nós não pudemos lançá-lo fora. E ele disse, por causa da vossa pouca fé. Ainda Jesus ainda faz uma advertência. Até quando vos hei de sofrer? Até quando hei de estar convosco? Ou seja, ele está aqui dizendo que os ensinamentos dele, já naquela época, tantas coisas que ele já tinha ensinado, e as pessoas ainda não haviam compreendido os ensinamentos. E hoje também a gente vê pela própria experiência de que muitos dos seus ensinamentos ainda não são compreendidos, não são entendidos. E ele disse que se a gente tivesse fé como um grão de mostarda, por que ele coloca o grão de mostarda? Porque a semente mais pequena da plantação, né, e da lavoura, e na realidade aquele meio em que eles viviam era esse meio, né, de plantação, então Jesus tirava as figuras do meio da onde eles viviam, era a semente menor que tinha. Então, se uma sementinha, que é a menor de todas, se a gente tiver fé do tamanho dessa sementinha pequenininha e não tiver dúvida, então eu posso dizer, vai dizer ao monte, passa daqui para colar e ele há de passar e nada vos será impossível. Claro que Jesus não estava falando do monte, de uma montanha. Ele estava falando dos impedimentos que nos levam realmente a ter fé. E os impedimentos todos estão dentro de nós. Nós é aquilo que colocamos a resistência em acreditar, em realmente ter a confiança. Porque assim, acreditar em Deus não é uma coisa difícil. Nós já trazemos na nossa consciência espiritual, a partir do momento em que entramos para o humano, o humanoide, nós já temos dentro de nós um instinto que nos faz, desde os homens das cavernas, a olhar por alto e a ter a sensação de que existe um Criador maior. Então, acreditar em Deus nem é uma coisa tão difícil assim. Haja vista que se a gente olhar para os planetas, se a gente olhar para o sistema solar, se a gente olhar por todo o universo e sua organização, se a gente olhar para a própria Terra, né, de como são perfeitos os cálculos matemáticos que fazem com que os girassóis tenham as suas folhinhas, suas pétalas todas medidas, assim como os animais, assim como o formato do nosso corpo, enfim, nós vamos ver que isso daí não é obra do acaso. Então, acreditar em Deus não é tão difícil, porque ele se mostra pela sua própria criação. Agora, ter fé em Deus é diferente. A fé significa confiar. E é claro que a gente só confia naquilo que a gente conhece. Se a gente não conhece, não dá para confiar. E aí é que mora o problema da nossa fé. A primeira pergunta que existe no Livro dos Espíritos é: o que é Deus? E enquanto essa humanidade não entender realmente o que é Deus, então a nossa fé sempre estará comprometida. Porque para entender a fé, nós precisamos primeiro estabelecer
um relacionamento com o nosso Criador. Ora, se a gente não compreende o que é o nosso Criador, como é que a gente vai estabelecer uma relação de confiança, de fé, de uma fé que seja inabalável, de uma fé que seja sustentada pela razão? E esse é o ponto importante. Hoje, inclusive através da própria ciência, né, com a divisão do átomo, do elétron, a gente vai ver que todo o universo ele é constituído e é mantido por uma causa inteligente. Então, não existe ninguém que crie alguma coisa. O único criador que existe é Deus. Nenhum homem cria nada. A gente cocria aquilo que já existe, o que nós já conhecemos e o que vamos conhecer no futuro com a evolução. Então, o único criador é Deus. Ora, se ele é o único criador e se tudo emerge da sua inteligência suprema, então tudo o que existe, seja no universo, na composição dos planetas, seja no sistema solar, seja na formação dos mundos, seja na própria natureza nossa terrena e nós próprios, todos estamos em Deus. Então, tudo que existe é emanação de Deus. Então, eu e vocês, nós somos emanação de Deus. Então, somos como se, numa comparação muito simplória, como se se Deus fosse um corpo, nós seríamos as células dele. Se Deus fosse o mar, nós seríamos as gotas do oceano. Então, essa é a compreensão que nós precisamos ter de Deus, que somos todos manifestações dele. Os animais são manifestação de Deus e nós, que somos humanos, somos sua manifestação e somos também sua criação. E a partir do momento em que a gente entende isso, então o nosso olhar sobre o mundo, sobre a natureza, sobre todas as criaturas que existem, inclusive os nossos próprios seres humanos, a nossa própria categoria, a gente passa a ter um olhar diferente. Porque se eu sou emanação de Deus e o outro que está na minha frente também então eu passo a respeitá-lo de uma forma muito diferente. Porque qualquer coisa que eu faça de bom ou de ruim para uma pessoa, eu estou fazendo para Deus. E se eu estou fazendo para Deus, eu estou fazendo para mim, porque eu também sou emanação de Deus. Essa compreensão, quando toda a humanidade terrestre realmente entender isso, as guerras terminam. Não existe mais como eu matar um outro ou fazer o mal para o outro se eu não estiver fazendo para mim mesmo. Então, minha gente, a fé, ela deve estar calcada na razão, no conhecimento de que qualquer ato que nós possamos ter na nossa vida, qualquer atitude, qualquer pensamento, qualquer intenção, está sendo observada, está sendo, digamos assim, catalogada dentro da consciência divina. Então, quando nós dizemos que Deus está em nós e nós nele, é isso que significa. Ora, se Deus está em nós e nós estamos nele, então Deus está onisciente e onipresente em todos os momentos da nossa vida. Ele, como é a inteligência suprema, é a justiça suprema, é a misericórdia suprema, ele criou leis universais que são autorregulatórias. Então, uma delas é a lei da causa e efeito. Então, é dado ao ser a liberdade de escolha
mais ele vai arcar com as consequências daquilo que escolhe. E essa é uma verdade inexorável. Não há ninguém no mundo hoje que passa por desafios ou que sofre sem uma causa. Não existe. E como Deus tem nele, né, nessa inteligência, toda a misericórdia, toda a onisciência, toda a onipresença e toda a justiça, ele sabe muito bem quais são os desafios que cada criatura dele está vivendo. Ora, se ele é todo amor, todo justiça e misericórdia, qualquer coisa que nós façamos da nossa vida, seja o trabalho para ganhar o nosso sustento, seja os nossos relacionamentos com as pessoas, tudo isso está acompanhado de Deus. Então, quando nós, criaturas dele, encontramos dificuldades para lidar com uma determinada situação, é a ele que nós elevamos o nosso pedido de socorro. E esse socorro, ele sempre vem. Talvez não venha na forma como nós desejamos, mas ele sempre vem, porque Deus, ele é justiça sim, mas ele é misericórdia. Então, mesmo que uma criatura cometa muitos crimes, que faça muitas coisas ruins, ela não estará perdida. Ela não estará perdida, ela sempre vai ter a oportunidade de refazer-se e de voltar ao caminho que leva à perfeição relativa, que nos coloca mais perto do nosso Criador. Entendido isso, nós vamos então entender que se quando nós vamos realizar qualquer tarefa, qualquer coisa que a gente vá fazer nesse mundo, nós vamos fazer com uma inteligência que veio do nosso Pai Criador. Essas faculdades que nós temos dentro de nós foram colocadas em nós em germe e estão sendo desenvolvidas. E como é que elas são desenvolvidas? Justamente com as nossas experiências, tanto as agradáveis quanto as desagradáveis. No atual estágio evolutivo em que nós nos encontramos, nós vivemos num mundo de terceira dimensão, aonde ainda há muita provação para ver se a gente aprendeu aquilo que nós já vimos na teoria, e algumas vezes para expiação, ou seja, para expiação dos nossos erros. Aí as pessoas perguntam assim, mas quando eu erro, eu peço perdão a Deus, já não está perdoado e acabou? Deus perdoou, sim. Ele está sempre perdoando. Aliás, ele nem precisa perdoar porque ele entende o nosso processo de aprendizado. Uma mãe ou um pai não precisa ficar perdoando um filho que está aprendendo a andar toda vez que ele cai. Então, ele conhece o nosso processo. E sempre quando nós nos dirigimos a ele e pedimos aquilo que nós necessitamos, que é a lucidez, que é a força, que é a coragem, tudo isso é despertado dentro de nós, porque são nossas potencialidades, elas já existem. Todas as virtudes do Criador e da inteligência criadora já estão dentro de nós, esperando desabrochar. E elas vão desabrochar através das nossas experiências, através dos nossos relacionamentos, com a troca com que nós vamos ter com outras criaturas, com o desenvolvimento do nosso intelecto, com o desenvolvimento do nosso pensamento. Então, minha gente, a fé, ela já é um sentimento que está inato no homem. Por quê? Porque já está dentro de nós uma consciência de capacidade. O problema é que a gente não confia nas nossas próprias capacidades. E por não confiar nas próprias capacidades é que nós duvidamos. E por que a gente não confia? Porque muitas crenças foram colocadas dentro de nós de que Deus está separado de nós, como se ele vivesse lá no espaço sideral infinito e nós aqui na Terra. A partir do momento em que a gente tira
essa separatividade e a gente toma consciência de que ele está aqui agora, se manifestando em mim, através de mim e através do outro, essa sensação de solidão, de abandono, ela termina. Então, quando nós dizemos que nós nunca estamos sozinhos, não mesmo. Que Deus nos ouve em todos os momentos, em todos os momentos. E quando a gente tem esta consciência, então nós passamos a confiar que tudo que acontece na nossa vida tem um motivo, tem uma razão e espera de nós uma atitude. Então os problemas eles existem e vão sempre existir para nós aqui na Terra como desafios. Ninguém progride se você coloca uma criança na escola, ela não vai progredir se ela não estudar, se ela não resolver os problemas. E nós estamos aqui nesse planeta escola. Então, eu sempre costumo dizer, nós não temos problemas. Nós temos são desafios diários. E se a gente se colocar na posição de quem observa o desafio e procura tomar as melhores decisões, então a gente vai ver quanto o cabedal de desafios que nós já enfrentamos no passado e quantos deles nós já vencemos. Alguns com umas notas maiores, outras com notas menores, mas vamos continuar fazendo isso. O importante aqui, quando a gente tem essa consciência, a gente começa agora a desenvolver uma vontade dentro de nós, que é a vontade de querer. Essa vontade de querer, de ascensão, é inata dentro de nós. Mas muitas vezes, por causa da nossa teimosia, muitas vezes por causa de que nós tivemos alguns insucessos no passado, nós acabamos deixando de lado o nosso querer. Mas quando a criatura resolve querer realizar um projeto, realizar alguma coisa, e ela não tem dúvida de que isso é possível, isso se realiza. Esse é o grande poder da fé. Então, a fé, ela tem duas características. Uma fé que é humana, que é a confiança nas suas próprias capacidades, que são as capacidades que foram nos dadas através da nossa própria criação, que a nossa semelhança com Deus é a inteligência. Ele é a inteligência e ele pegou um pouco dessa inteligência e criou todos nós, que formamos o seu corpo, digamos assim, nessa comparação. Então, essa fé humana é a certeza que nós carregamos dentro de nós de que alguma coisa é sim possível de ser realizável. E quando nós colocamos essa nossa vontade em realizar, ela se realiza. E tem a fé que é a fé divina. A fé divina, eu costumo dizer que é aquela fé que a gente conta com o sócio, né? Então, eu faço a minha parte, eu disponho as coisas no mundo de acordo com as minhas capacidades, mas Deus vem e dispõe da forma como é melhor para mim. E às vezes é aí que a gente para. Porque às vezes a gente faz alguma coisa, mas que no futuro não vai ser bom para a gente. E às vezes Deus, a própria vida, faz com que aquilo não se desenvolva, não vá para frente. E depois de um tempo que passa, a gente às vezes fica meio chateado, né? Mas depois de um tempo que passa, você olha para trás e você pensa, poxa, se aquilo que eu almejava naquele momento tivesse se realizado hoje, poxa, minha vida estaria totalmente diferente e muito, muito ruim. Essa é a ação de Deus na nossa vida. Porque nós só temos um olhar muito raso aqui,
da nossa encarnação, dessa nossa vida. Deus tem a vista aérea de cima, conhece o nosso passado espiritual, conhece os desafios que o nosso espírito está vivendo. Esse é o grande poder da fé, de a gente confiar, porque existem, e todos nós passamos por isso, aquele momento do deserto da nossa alma, aquele momento em que a gente olha em volta e fala, poxa vida, agora eu não sei mais o que fazer. Não sei mais o que fazer. Tudo que eu sabia eu já tentei, tudo que eu podia eu já fiz, e agora? E aí é nessa hora, quando a gente atravessa esse deserto da alma, é que a gente sente realmente a intervenção divina. Porque daí a gente entrega a nossa vida, o nosso destino, nas mãos daquele que nos criou. E sempre, gente, sempre vai vir uma solução. A questão é a gente só prestar atenção e perceber o que é que a vida está esperando de nós naquele momento. O que espera que a gente faça? E aí é uma questão de livre-arbítrio, é a escolha de cada um, sabendo que toda escolha traz uma consequência. E aí é o momento em que nós vamos tomar boas ou más resoluções. Se tomarmos boas resoluções, ótimo. Se errarmos, vamos ter que repetir a lição. Não há o fogo do inferno eterno, isso não existe. Deus é muito amor, é muito bondade, é muito misericórdia e jamais deixaria uma criatura sua arder no fogo do inferno, como é colocado nas literaturas por aí. Então, nós estamos entrando agora na Terra num período de maioridade espiritual. Então, nós temos que ter consciência dessas coisas. Até porque não só nós humanos fomos criados, né, aqui na Terra por Deus, mas tudo que existe aqui, nos planetas que são habitados, onde tem irmãos humanos vivendo em outros orbes, eles também são criaturas de Deus. Nós precisamos alargar a nossa consciência, alargar a nossa visão de mundo e de vida. Porque se a gente ficar com essa vida materialista, só muito tacanha, quanto tempo nós vamos viver nesse sofrimento? Quantas vezes Jesus vai falar, geração incrédula, até quando vos hei de sofrer? E nós hoje sofremos as consequências das nossas próprias atitudes. Porque, como eu disse, nós podemos errar sim, mas sempre nós vamos ter que ressarcir esse débito de consciência com a própria vida. Então, o perdão é o primeiro passo. Aliás, o primeiro passo é o arrependimento. É quando a gente fala, poxa, foi mal, fiz errado. Então, o arrependimento é o primeiro passo. O perdão e o auto-perdão é o segundo. É quando a gente fala, poxa, eu errei, tá bom, mas eu não vou ficar paralisada na culpa. Eu vou seguir em frente. E aí eu vou trabalhar dentro de mim, para que o mal que eu causei, ele seja extirpado de dentro de mim. Porque as pessoas costumam muito dizer de débito, de crédito, e ninguém sabe direito o que é isso. Como se Deus precisasse que a gente pagasse alguma coisa para Ele. O Criador de todo o universo vai precisar de tudo isso, de que a gente pague alguma coisa para Ele. Isso é uma ideia muito infantil. Muito infantil. Na realidade, quando nós espiamos uma situação, quando a gente passa por determinadas situações difíceis em que nós estamos sentando no lugar do outro, nós estamos fazendo o quê? Resgatando os nossos dramas de consciência. E quando nós aceitamos fazer isso de bom grado, mais rapidamente a gente faz. Mas o que acontece na maioria das vezes é que nós nos revoltamos.
E quanto maior a revolta, maior é o tempo e o grau de sofrimento. Então aí a gente vê que tem situações na nossa vida que nós não vamos poder controlar, que nós teremos que aceitar. Então as dificuldades que nós vivemos hoje foram plantadas no passado. As atitudes que nós temos agora vão determinar o nosso futuro. Vão determinar o nosso futuro feliz aonde? Dentro de nós, porque a felicidade nunca foi do lado de fora. A felicidade, a autorrealização, o bem-estar é sempre dentro. E é um trabalho de cada criatura. Nós compartilhamos com os outros, que são manifestações divinas, conhecimentos, amor, virtudes, bondade. Mas o processo todo, ele tem que estar estabelecido dentro de cada um de nós. E essa é a grande magia da vida. Porque a partir do momento em que uma alma vai seguindo na evolução e se ilumina, todo o conjunto vai junto. Esse é o grande trabalho da fraternidade. Quando nós utilizamos das nossas capacidades, do nosso querer para ajudar um outro ser que é manifestação de Deus também, nós estamos potencializando as nossas forças. Mas o que acontece hoje com essa geração, com a geração terrena? Nós queremos, e às vezes queremos entrar na síndrome de Deus, de querer ter o controle sobre todas as coisas, quando nós não temos. Nós não temos o controle sobre tudo. Somente Ele, o Criador, detém o controle de tudo e de todos. E como Ele, uma outra lei que existe, que é a lei do livre-arbítrio, é dada a todos, Ele não interfere quando nós queremos dar um passo em falso. Mas a própria lei da causa e efeito vai fazer a regulação nas nossas almas. Entendido isso, então nós podemos agora dizer sim, que nós confiamos em Deus, que Ele está conosco em todas as nossas realizações, em todos os momentos. E se a gente já tem agora essa consciência disso, vamos procurar ao começar e terminar um trabalho, em realizar alguma coisa, sempre levar o nosso pensamento ao nosso Criador. Para que Ele muitas vezes, e pedir a Ele até que Ele interfira no processo, se for necessário. Que nos mostre quando a gente está errando. E que nos fortaleça as nossas capacidades internas para que a gente tenha coragem, que a gente tenha força, que a gente tenha energia de seguir rumo ao seu coração, rumo ao amor, que é o que rege tudo. Porque todos nós, no fundo, estamos trabalhando para desenvolver essa potencialidade dentro de nós. Eu trouxe, inclusive, um pensamento de um filósofo chamado Crisipo, que é citado em Diógenes Laércio, Vida e Doutrinas de Filósofos Ilustres. E ele diz aqui um pensamento a respeito do poder superior, que diz o seguinte: é exatamente isto que constitui a virtude da pessoa feliz e uma vida que flui bem. Quando os assuntos da vida estão de todas as maneiras em sintonia com a harmonia entre o espírito divino individual e a vontade do diretor do universo. Ou seja, quando o que ele quer dizer aqui? Que a gente procure não querer tomar o lugar de Deus e querer dirigir as coisas somente por nós próprios,
né? Porque de todas as dependências que nós temos morais hoje, a maior dependência é essa questão do controle. Quando a gente deixa o controle da vida para quem realmente controla a vida, então a nossa vida ela flui com mais leveza. E a confiança de que, assim como no passado, nas nossas dificuldades ele esteve presente, ele não vai nos abandonar hoje e nunca vai nos abandonar. E ainda de quebra para nós aqui da terra, ainda enviou esse Espírito, que é o nosso Mestre Jesus ainda, que também prometeu que estaria conosco nos ajudando. Então todos nós trabalhamos sempre no ritmo da fraternidade, uns ajudando aos outros. E se nós queremos alcançar uma fé inabalável, se nós queremos alcançar a autorrealização dentro de nós, nós precisamos mudar o nosso olhar materialista sobre a vida e começar a ter um olhar mais amplo, um olhar espiritual sobre a vida. E com certeza, essa fé, essa confiança que nós vamos desenvolvendo nesse poder maior, ela vai crescendo cada vez mais dentro de nós. Os desafios vão aparecer, mas nós saberemos no nosso íntimo de que nunca estaremos sozinhos. E é essa mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. É uma mensagem que nos enche o coração, nos enche de amor por saber que nós somos tão cuidados, nós somos tão amados, nós somos tão queridos por esse ser que nos deu a vida, que nos dá todas as oportunidades para que nós encontremos os nossos caminhos. O tempo que nós vamos levar para alcançar cada vez mais essa evolução espiritual, aí é obra de cada um. E eu desejo a todos que sintam esse poder que existe dentro de você, o poder da fé. Não duvide. Quando nós fazemos a oração que Jesus nos ensinou, quando ele diz que seja feita a vontade do Pai acima da nossa, ele não estava de brincadeira. Ele estava falando sério. E a gente deve levar isso muito a sério. Vamos procurar sair desse controle e realmente pensar que não é porque os nossos olhos físicos não enxerguem o que é Deus. A gente enxerga a criação dele. Só de olhar para a criação dele a gente sabe que ele existe. Não foi nenhum homem que foi lá e colocou a Lua como nosso satélite. Nenhum homem criou esse sistema solar que funciona perfeitamente, cada planeta girando na sua órbita. Então ele se mostra assim para nós, até materialmente falando. Basta observar, olhar um pouquinho as estrelas e a gente vai saber realmente quem é que é o nosso Pai maior. E nós vamos agradecer a Ele por essa oportunidade, por estar presente sempre conosco, nos trazendo o alento quando nós precisamos, enxugando as nossas lágrimas quando nós precisamos. E geralmente, e muitas das vezes, ele enxuga as nossas lágrimas através de outra criatura dele. Quantas vezes nós não tivemos uma pessoa do nosso lado que esteve ajudando a gente nos momentos difíceis. A outra pessoa que vem te enxugar a lágrima também é Deus se manifestando. Então, vamos entender isso de uma vez por toda, porque quanto mais pessoas souberem disso, a gente vai fazendo uma mudança na forma mental das criaturas, para que num futuro da Terra, que eu espero não demore muito, não exista mais essa guerra, esse extermínio, essas coisas tão tristes que os nossos olhos ainda são obrigados a ver e assistir. E vamos então agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a toda ajuda espiritual
que nós recebemos, a toda inspiração, e para que nós não nos esqueçamos de quem é o nosso Criador. Nós vamos terminar o nosso evangelho de hoje dizendo: Pai nosso que estás no céu em toda parte, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, aqui na terra quanto nos espaços infinitos. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, o pão material e espiritual de que necessitamos. Perdoa-nos, Pai, as nossas ofensas, os nossos erros, assim como nós perdoamos aqueles que têm errado para conosco ou nos ofendido. Não nos deixes cair nas tentações das nossas próprias imperfeições que ainda não conseguimos vencer. E livra-nos de todo o mal, que assim seja. Que seja feita sempre a sua vontade, acima da nossa. Que vocês tenham aí uma ótima semana. Espero que esse evangelho tenha aí tocado seu coração. Se você gostou, compartilhe com outras pessoas, para que mais gente, às vezes tem uma pessoa que está precisando ouvir uma palavra por um momento difícil que esteja vivendo e trazer uma luz para dentro do seu entendimento, para dentro do seu coração. Tá bom, minha gente? Muito obrigada a todos pela companhia. Eu vi que tem bastante gente aí. Muito obrigada mesmo por terem ficado até o final. Que Deus possa abençoar aí todos vocês e todos que vão assistir também esse evangelho depois. Tá bom? Que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre. Fiquem com Deus e tenham uma ótima semana. Até a semana que vem com o nosso Evangelho Online. Até lá.